Olá, um magnífico dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, 31 de julho de 2023, e eu venho servir a você apenas uma palavra. E eu estou muito feliz com essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para servir a sua vida, porque além dessa palavra, ele me trouxe outras revelações que ao final eu vou contar para vocês, que você vai poder participar e receber do Senhor essas outras revelações. Por isso que a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor ele faz infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos e pensamos e esperamos. Amém? Saia da multidão. Exatamente. Hoje o Senhor está despertando você mais uma vez. E o Senhor está dando uma voz de direção e de comando para a sua vida. Saia da multidão. E a palavra está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 3, e depois a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas. E aí, na sequência, ele traz a parábola do semeador. E no versículo 10, e eu convido você que realmente está se posicionando no reino, a meditar, a ler todo esse capítulo e a meditar nessa palavra. E no versículo 10 diz: E vieram os discípulos e lhe perguntaram: Por que tu fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles, ou seja, as multidões, não lhes é dado, porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, não compreendereis. E vendo, vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente. E eles fecharam seus olhos, para que nenhum momento vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure. Olha que coisa maravilhosa essa palavra. Mas eu quero inicialmente trazer aqui para vocês duas distinções. Gleiciane, mas o que é ser multidão e o que é estar na posição de um escolhido, de uma escolhida de Deus e ser comissionada a um propósito? Todos nasceram por causa de um propósito. Todos nasceram, mas poucos se posicionam a cumprir
o seu propósito. Primeira distinção que você precisa entender. O que significa ser dado? Diz aqui no versículo 11. Porque a vós é dado conhecer os mistérios. Quero que você preste atenção nessas três palavras. Dado, conhecer e mistérios. A palavra do Senhor diz dado. No original, dado significa confiado a alguém, comissionado, designado para um ofício, para cuidar dos seus interesses, comissionado por alguém. Então, dado não é porque é gratuito, mas é um comissionamento, uma preparação, uma ordenação. Segunda coisa, dado conhecer. Conhecer, no original grego, significa gnosco, que significa conhecer espiritualmente, entender espiritualmente, por meio de um profundo e habitual relacionamento. Gleiciane, mas como assim? Se você for lá na tradução, você vai ler que está escrito conhecer, entender, fazer saber. Só que a Bíblia, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: e as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Aqui Jesus estava falando para uma multidão, mas Jesus estava entregando a eles coisas espirituais. Que coisas são essas? Mistérios. Mistério. E o que significa mistério? Vem de mysterion. Algo escondido, secreto, não óbvio pelo entendimento humano. Propósitos e planos de Deus para o presente e para o futuro. Vontade secreta de Deus. Pensamentos de Deus. E aí você vai lá em Jeremias 55, versículos 8 ao 10, e você vai perceber que Deus diz que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Então significa que Jesus estava dizendo aos discípulos que a multidão ele entregava por parábolas. Porque ele podia falar de uma forma clara que mesmo assim a multidão não ia entender, a multidão não ia ouvir e a multidão não ia compreender e visualizar com os olhos. Por quê? E aí ele fala sobre toda essa parábola do semeador. E dentro dessa parábola existem outros mistérios que também o Senhor traz no próprio texto, mas que se não for de modo espiritual, você não vai compreender. Mas onde eu quero chegar aqui, que o Senhor quer trazer para o seu coração? Compreender espiritualmente os mistérios de Deus e ser comissionada a servir à multidão os mistérios de Deus. Jesus, ele havia vindo do céu, comissionado pelo Pai. Ele veio servir. Ele veio porque ele conhecia os mistérios de Deus. Porque Jesus é Deus. E sabendo tudo isso, ele estava o quê? Servindo. Aí eu quero trazer para vocês o que é multidão e o que é ser uma escolhida, uma comissionada de Deus na terra. Primeiro ponto. Multidão tem uma mentalidade carnal. Multidão é carnal. E eu não estou falando da multidão do mundo, não. Aqui Jesus estava falando para uma multidão que cria nele. Aqui Jesus estava falando para uma multidão que aceitou a ele como seu único e suficiente Salvador. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo na terra. Na igreja de Jesus Cristo na terra existe a multidão e existe
Os escolhidos, os comissionados, aqueles que se dispõem a viver o seu propósito aqui na terra. Então, a multidão é carnal, ela vive de acordo com uma mentalidade carnal. A multidão, ela quer ser servida. Ela está sempre na posição de ser servida. Então, ela sempre está recebendo frutos. Ela sempre está recebendo. Só que a multidão, ela nunca dá fruto. Multidão, ela não gera fruto. Multidão não frutifica. Multidão recebe sinais, curas e maravilhas, mas ao final pode não crer fielmente. Você acredita? Multidão busca apenas para si, nunca para o reino. Multidão busca apenas para si e nunca para o reino. Multidão não renuncia a nada. Multidão é egoísta. Multidão não se posiciona. Essa aqui é a principal característica de uma multidão. Multidão não se posiciona como discípulo, porque ela quer a bênção, mas nunca o comprometimento com o Deus das bênçãos. E sabe o que significa discípulo? Discípulo, a palavra discípulo significa aquele que é ensinado, aquele que aprende, aquele que está na posição de aluno. O discípulo é sempre um eterno aprendiz. O discípulo, no original grego, diz metetes, aprendiz, aluno. Só que na raiz da palavra aprendiz, está escrito assim, aquele que vai ser avaliado, aquele que procura crescer no conhecimento. E aquele que busca aprender pela prática e pelo uso. O discípulo verdadeiro é aquele que tem o estilo de vida de um aprendiz, guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Multidão não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, entenda algo. Multidão é sempre vítima. Sabe por quê? Porque multidão nunca entra no processo. Multidão nunca entra no processo, sabe por quê? Porque sair da multidão tem um preço. E o preço de sair da multidão é entrar num processo intencional para viver, aprender de acordo com as instruções da palavra e mudar o seu estilo de vida e ser avaliado o tempo todo por Deus e ter a sua vida moldada pelas mãos de Deus o tempo todo. Multidão não quer isso. A multidão não quer isso. Só que olha o que acontece com os comissionados. Olha os comissionados. Os comissionados, eles são espirituais. Os comissionados são aqueles que estão buscando e estão vivendo uma mentalidade espiritual, conforme está escrito lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, capítulo 8. Os escolhidos, eles produzem fruto. Sabe por quê? Porque eles assumem a posição e entram num processo. Os escolhidos, eles são aqueles que andam sobre as águas. Os escolhidos também afundam quando estão andando sobre as águas. Mas mesmo assim, eles assumem o risco, porque eles sabem que eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo.
E ao menor sinal de perigo, Jesus o segura nas suas mãos. Porque a palavra diz lá em Isaías, se eu não me engano, 43, diz que ao andar pelas águas, as águas não te submergirão. E ao andares pelo fogo, o fogo não te queimará. Ser escolhido não é não passar dificuldades e aflições, mas é saber para qual propósito você está vivendo este processo. O propósito, ele muda todo o jogo, todo o cenário. Os escolhidos, os comissionados, passam por terríveis aflições e tempestades. Mas eles sabem que quando eles clamarem, Jesus vai dizer para a tempestade: acalma o vento, aquieta-te, mar, porque Jesus está por perto. Eles são exortados de forma direta. Quando Jesus disse a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Quando Pedro disse para Jesus que ele não precisava sofrer e morrer na cruz. Mas o mesmo Pedro foi curado e sarado, porque aceitou a correção do Pai. Aceitou morrer e renunciar a si mesmo, para ser um pescador de multidões. Andam pelo Espírito, são eternos discípulos do Espírito Santo de Deus. Os escolhidos, o seu foco é o reino de Deus. E eles renunciam a tudo, inclusive a própria vida, deixando de viver a sua maneira vil e carnal, para viver como homem espiritual. Sabe por quê? Porque multidão não tem nome lembrado. Porque só os escolhidos deixam o seu legado. Eu vou repetir. Porque multidão não tem o seu nome lembrado. Porque só os escolhidos deixam o seu legado. Ai, glória a Deus. Ai, quando o Espírito Santo me falou essa frase, o meu coração ardeu. Ele arde agora. O meu coração arde porque eu sei que eu estou falando para mulheres, eu estou falando aqui para vidas que estão também com o coração ardendo em chamas pelo reino e por cumprir o seu propósito e vivendo na sua identidade de poder. E aí eu falei, Espírito Santo, mas o que é propósito? O que é legado? Eu quero que o Senhor me traga o que é legado. E eu vou ler aqui para você, porque enquanto o Espírito Santo falava, eu estava pesquisando e durante a pesquisa o Espírito Santo trouxe, no meio da pesquisa, revelações do que é deixar um legado. Então, a principal distinção, o ponto central de multidão e de um comissionado, de um escolhido que vive o seu propósito, é deixar um legado. E o Senhor disse, aí você anota a referência, Salmos 119, versículo 111, fala sobre legado. Legado no original hebraico significa nachal, que significa dividir para possuir. Você vai entender. Legado é a possessão da herança, porquanto dividiu-a com seus irmãos. Ao longo da sua vida, você toma posse da herança, ao mesmo tempo em que está construindo uma herança para futuras gerações. Legado, de maneira simples, é deixar algo, um benefício para outras pessoas, digo, irmãos. Fazer outra pessoa, ou seja, o seu próximo, herdar também
esta mesma herança. É como uma transferência de valores. Quando servimos no nosso propósito, estamos construindo um legado ao mesmo tempo em que tomamos posse da herança. Presta atenção. Quando eu começo a servir no meu propósito, é o momento em que eu começo a tomar posse da minha herança. E ao mesmo tempo que eu tomo posse da minha herança, eu estou fazendo com que outras pessoas herdem também esta mesma herança. E que elas também comecem a se posicionar, servindo e dividindo o que elas têm, para que isso comece uma cadeia perpétua. Legado tem a ver com perpetuidade, de uma transferência, de uma herança. E aí o Espírito Santo diz para mim: a herança do reino de Deus é a única coisa, é a única coisa em que tomamos posse, em que só tomamos posse verdadeiramente, na medida em que começamos a dividi-la entre a igreja de Cristo Jesus na terra. É a única herança, é a única herança. E ao ser dividida entre os próximos, ou seja, os irmãos da terra, ela é multiplicada. Qualquer herança humana na terra, quando você divide, ela se reduz a quase que nada. Quanto mais pessoas que você tiver numa herança humana para dividir, menor será a porção da herança. Só que no reino, quanto maior a quantidade de pessoas você conseguir servir, maior será a possessão dessa herança que você vai tomar posse para si. E na mesma medida, essa herança é multiplicada, porque cada pessoa que receber também vai começar a repetir o mesmo processo. O Senhor está dizendo para eu repetir. A herança do reino de Jesus é a única herança, é a única riqueza em que só tomamos posse dela quando, ou seja, na medida em que dividimos ela, ou seja, compartilhamos ela com a igreja de Cristo na terra. E é a única herança, ou seja, é a única riqueza em que, ao ser dividida, ela é multiplicada. Legado é exercer um cargo como embaixador de um reino, de uma nação, que enviou você aqui na terra. Um governo lá do céu enviou você aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo, representando a pessoa de Jesus Cristo. E você precisa falar dessa pessoa de Jesus Cristo. E falando da pessoa de Jesus Cristo, para que você instrua a outras pessoas e as faça herdar esta mesma herança da qual você está pregando. Quando você entender a riqueza do reino de Deus, você vai entender a frase que diz: multidão não tem nome para ser lembrado, porque só os escolhidos deixam o seu legado. E eu oro agora, nesse momento, para que você, eu sei que você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você, porque só os espirituais estão entendendo nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço neste momento, Espírito Santo de Deus,
Que o Senhor dê entendimento de coração, visão espiritual, ouvidos abertos a ouvir os mistérios do teu reino. E que esta vida que está agora ouvindo a tua palavra se posicione e saia da multidão para deixar um legado eterno e perpétuo e multiplicar o teu reino aqui na terra. A sua vida só vale a pena ser vivida quando a sua vida for um multiplicador do reino de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu oro para a sua vida. Você está convidada a entrar no grupo que está aqui na descrição deste vídeo. Porque lá eu vou liberar um link, quarta-feira, às 4h57 da manhã. Eu vou trazer as revelações sobre a parábola do semeador. Vou explicar essa parábola e você vai entender grandiosas coisas que o Senhor tem para a sua vida. Se você puder, e se essa palavra falou o seu coração, compartilhe esta palavra com mais 7 pessoas. Curta este vídeo e se inscreva aqui no canal, você que é nova aqui, seja muito bem-vinda. Clique no sininho para receber notificações. Eu quero convidar você para fortalecer e gerar esse movimento no Senhor. Escreva aqui no comentário: eu sou escolhida porque eu decidi deixar um legado. Eu sou escolhida porque decidi deixar um legado. Amém? Glória a Deus. Essa palavra ficou um tanto quanto longa, mais do que as demais. Mas para a glória de Deus, eu não podia deixar de entregar essa palavra para você. Neste dia, que você tenha uma semana extraordinária e magnífica na presença do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com você e toda a sua casa. Amanhã, na vontade de Deus, eu estarei aqui para servir a você apenas uma palavra, em nome de Jesus.